Este vídeo foi gravado durante o 7º Encontro Intereclesial de Comunidades Eclesiais de Base, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em julho de 1989. É um vídeo temático que oferece uma contribuição para o debate dos subtemas discutidos durante os 5 dias do encontro: América Latina, fé e política e eclesialidade. O Cristo do Corcovado tem o braço esquerdo, onde está o seu coração, dizendo: ali é a Baixada. O braço esquerdo dele diz: ali está meu coração. Na terra tão seca já brota uma flor, afagando prantos e gritos de dor. Correntes se quebram, as cercas tombando, uma nova era na história brotando. Dentro da noite escura, na terra dura do povo meu, nasce uma luz radiante no peito errante, já amanheceu. Dentro da noite escura, na terra dura do povo meu, nasce uma luz radiante no peito errante, já amanheceu. Mãos se entrelaçam na luta por pão, repartindo a terra da libertação. O tatu tá no buraco, o cachorro não pegar. Vou cantar dessa maneira pra aprender a improvisar. O tatu tá no buraco, o cachorro não pegar. Vou cantar dessa maneira pra aprender a improvisar. Eu saí lá do Nordeste, cheguei aqui na Baixada, nessa grande caminhada do 7 Interclesial, fazendo um memorial 2 vezes em Vitória, Itaicita na história e Canindé no Ceará. Antes de chegar pra cá, já cantei lá em Trindade, mas senti necessidade de cantar neste lugar. O tatu tá no buraco, o cachorro não pegar. Vou cantar dessa maneira pra aprender a improvisar. O tatu tá no buraco, o cachorro não pegar. Vou cantar dessa maneira pra aprender a improvisar. Minha gente, eu vou dizer o que vi nesta baixada. Tanta gente favelada, tanta fome e desemprego, é coisa que mete medo. Tanta gente sem escola, o povo vive de esmola, é morte neste lugar. É o Brasil que vem mostrar a sua realidade, feita na desigualdade, mas nós temos é que lutar. O tatu tá no buraco, o cachorro não pegar. Vou cantar dessa maneira pra aprender a improvisar. O tatu tá no buraco, o cachorro não pegar. Vou cantar dessa maneira pra aprender a improvisar. Tão matando as florestas, nossos rios estão morrendo. Cada encontro desse é um passo novo que se dá e é um espaço de se mostrar todo um trabalho que está sendo feito lá na base, que parece um pequeno brotozinho, mas que tem uma força misteriosa, uma força mística aí dentro, que vai germinar e que vai produzir frutos e que ninguém consegue abafar. Minha expectativa é que o povo se alegre, que o povo celebre a sua vida, a sua caminhada, e que esse encontro revele a sabedoria dos pequenos, que é muito grande. Isso traz esperança para mim e para o Brasil.
nós estamos aqui reunidos, como em Trindade, como nos encontros anteriores, na fé no Deus de Jesus Cristo. Vamos abrir esse encontro com o gesto e com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim está aberto o 7º Encontro Intereclesial das Comunidades de Base no Brasil. Viva o nosso encontro! As comunidades eclesiais de base vivem o Evangelho, eu acho, que é sempre o Evangelho, a boa nova da libertação. Se acompanham da teologia da libertação. Tentam entrosar fé e política, né? Fé e vida. Concretamente no compromisso com os processos dos nossos povos, né? E toda a América Latina, o continente nosso todo, né? Está num processo coletivo, em certa medida, de libertação. A América Latina está no seu lugar quando é rezada, cantada, dançada, chorada, né? Amada, num encontro intereclesial da SEBIS. Aliás, este encontro, no meu entender, marca definitivamente o ecumenismo dos intereclesiais e marca definitivamente a continentalidade dessa caminhada da SEBIS. A cruz sem o Cristo simboliza que Ele está ressuscitado no meio de nós. O Senhor está vivo no meio de nós. É o início da integração realmente do povo latino-americano, né, que é um povo sofrido, explorado pelo capitalismo internacional. O capitalismo não tem pátria. Eu acho que nós também devemos nos firmar no sentido de ser humanos, e todo ser humano é filho de Deus, e a partir desse momento a gente também deve acabar com as fronteiras, né, e começar a nossa integração latino-americana e evitar esse retalhamento que existe, né, essa discriminação que existe entre nós, latino-americanos, brasileiros, e os outros países vizinhos. Se a gente pensa que esse é o 7º encontro e lembra que os primeiros reuniam um pequeno grupo de participantes, e vemos agora, nós temos 225 dioceses da Igreja Católica das 252. Isso realmente mostra que aqui está a comunhão, a participação, a presença da Igreja Católica, das várias igrejas locais enquanto Igreja Nacional. Então aqueles que pensavam que isto aqui era uma coisa marginal, até paralela, eu acho que são eles que se colocam como marginais ou paralelos da grande comunhão da Igreja brasileira que está acontecendo aqui em Duque de Caxias neste momento. Meus amigos aqui presentes, abro meu peito com calma. Neste 7º encontro, quero dar um banho na alma. E quando os pobres se encontram, até Cristo bate palma. Esse encontro é mais um passo. É o passo de que não apenas as questões da igreja, não apenas questões setoriais, não apenas as questões nacionais, mas que nós temos que marchar para uma integração latino-americana. Quer dizer, a unidade aumenta, o espectro aumenta, aumenta a visão da igreja no seu compromisso. Eu creio que este é um marco diferencial. Nós agora somos realmente comprometidos com a luta do povo latino-americano. Nosotros vamos experimentando como Dios se va haciendo presente. Y ese año de gracia en nuestro país cada vez es más cerca. La liberación de nuestro pueblo se está dando. Y muy pronto nuestro país, ese pedacito de tierra, será libre y soberana. Y los yanquis no volverán a entrar jamás. En Chile las comunidades eclesiales de base, diríamos, tienen su historia propia de acuerdo al tiempo que va viviendo el país, ¿ya? El año pasado, el 5 de octubre, los chilenos derrotamos a Pinochet en las urnas y estamos seguros
que con esa conciencia y esa victoria del 5 de octubre, este 14 de diciembre elegiremos un presidente democrático para Chile y haremos una verdadera transición a la democracia para que nuestro país vuelva a ser hermano y se pueda vivir la reconciliación y la paz. Para nosotros es una fuerza, porque esos días en Haití, después de la dictadura de Duvalier, son días muy duros. Entonces agradezco al pueblo brasileño su cariño, su solidaridad, porque en Haití necesitamos esta solidaridad, esta fuerza. Gracias. Já em Goiânia, a América Latina foi descoberta. Eu lembro que a gente cantava a canção do Zé Vicente e houve o despertar para a América Latina fortíssimo aqui. Agora nós temos diante de nós um desafio como foi Medellín, como foi Puebla, Santo Domingo 92. Então, como é que nós podemos preparar, através das nossas igrejas locais, para que Puebla não seja, para que Santo Domingo não seja um encontro triunfalista, mas seja nem apenas um encontro penitencial, de meia-culpa do passado, mas seja um encontro de criatividade. Tudo isto que está acontecendo nas milhares e milhares de comunidades e de associações na América Latina, tenham voz e vez. Não seja uma reunião de bispos com a América Latina calada, mas seja uma reunião onde a América Latina esteja presente e fale. Essa é a nossa esperança para 92. Palmas que simboliza a esperança do nosso povo, a fé do nosso povo que segue com fidelidade ao Senhor do Evangelho, o Senhor da vida. O povo que busca na palavra de Deus e na Bíblia toda a sua força e energia. Profetas da verdade, mensageiros da semente do reino. Como profeta denunciam toda opressão, toda miséria, toda injustiça nos países latino-americanos. Nós estamos preparando o encontro há 1 ano e meio, aproximadamente. Primeiro animando as comunidades, depois refletindo sobre o próprio intereclesial e, no terceiro passo, a constituição das equipes e a armação de todo o esquema de movimentação de trabalho, de serviço do intereclesial. Nas equipes de serviço, nós temos cerca de 800 pessoas participando, colaborando e ajudando. Esse número é muito alto, significativamente alto, sobretudo porque muitas pessoas participam apenas numa parte do dia, porque têm seus trabalhos, têm suas casas, têm sua família. Agora, também podemos lembrar que são 1.100 famílias que também foram mobilizadas para a hospedagem. Essa mudança nesses encontros das pessoas serem hospedadas nas famílias, principalmente numa cidade como Caxias, né, violenta, mal vista, eu acho que foi a oportunidade do povo daqui das comunidades de mostrar como é que o povo aqui vive, né, que é pobre, mas que é acolhedor. As pessoas estão assim felizes, né? Ontem até uma senhora, ela chorava, né? Porque um bispo que está na casa dela vai embora. Ela falou assim, eu estava com tanto medo de receber um bispo, então agora ele vai embora, que saudade que eu vou ficar, né? Então acho que isso está muito bonito, né? A gente fica até um pouco sem ter palavras, né? Para poder colocar, porque a gente vê que tem uma coisa muito mais forte do que... Porque a vida do povo aqui é muito dura, né? Por exemplo, a maior parte das mulheres trabalham e muitas saem daqui meia-noite e pouca, né, do serviço que estão prestando ao 7º e vai para casa, lavar roupa, faz comida e cuida da casa do marido e de manhã está aqui de novo, mas numa alegria assim, muito grande. Vocês são de que equipe? Refeição. Como é que está a equipe de refeição? Está trabalhando muito? Tá, demais. Você só vai dormir daqui lá para as 3 horas. Lavar aqueles panelões, pratos, talheres, tudo. É muito material? É demais. É 2.000, quase 2.000 talheres, 2.000 pratos, já pensou? Todo dia é isso? Almoço e janta? Olha, mas você não bota na televisão, pelo amor de Deus. Já acabou? Podemos ir trabalhar?
madrugada levanta povo, a luz do dia vai nascer de novo. Rompe as cadeias, abre o coração, vamos dar as mãos, já é reino do povo. O povo agora é senhor da história, somos rebentos dessa nova era. A liberdade, a fraternidade são as bandeiras dessa nova terra. 86 para 89 cresceu muito a caminhada das SEBS no Brasil e na América Latina. Desafio novo, a gente tem diversos, né? Novas experiências, pelo menos uma baixada muito mais movimentada, o crescimento também da participação dos latinos-americanos, o crescimento da participação dos evangélicos, o crescimento da participação dos bispos, o crescimento da participação dos leigos também. Outra grande diferença que tem é o conhecimento que aumentou muito mais em todos os povos que participaram do 6º encontro e que estão no 7º. Eu lastimo que ainda poucas pessoas entendam que é impossível se pensar em uma nova sociedade sem se pensar em política. Política no bom sentido, que é a forma de organizar a sociedade. Por isso, eu acho que deveríamos partir para ensinar aqueles que ainda não entendem que é missão específica da igreja educar politicamente o povo de Deus. Né? A gente vê que o povo vive integrado e não faz mais perguntas se pode ou não pode fazer política. Faz e pronto, acabou. Foi a partir da fé, da reflexão bíblica, né? Principalmente de conhecer o projeto de Deus, que me fez participar da vida política, no partido e até sair candidata nas eleições passadas. Né? O Evangelho, Jesus Cristo, diz que veio ao mundo para que todos tenham vida. E a gente vê hoje a minoria, é uma minoria que tem vida com abundância. A maioria não tem direito à vida, só sofrimento. A gente enfrenta muita dificuldade para sobreviver. Trabalha desde de quando a gente nasceu, já vive na luta. E o mais doído é que a gente vê que o trabalhador, o companheiro que só sabe trabalhar na roça, esse companheiro nem sequer um pedaço de terra, a maioria deles não tem. Então a gente vê que isso não é vontade de Deus, isso é uma injustiça muito grande e que por esse amor a Deus é que a gente se levanta para dizer não que está errado e enfrentar até o perigo da morte. A política faz eu retornar na fé, porque os conflitos que surgem na participação política, a nível sindical também, faz com que a gente recorra de novo à Bíblia para adquirir mais força para a gente continuar na luta. Por essa luta, a gente fica muito olhado dentro da região como se a gente fosse assim uma pessoa que fosse o culpado da situação. Na realidade, o culpado não é a gente simplesmente não se acostuma com a situação e parte para a luta e os companheiros vão junto com a gente. E a gente teve que enfrentar os maiores adversários da região, um latifúndio muito perigoso, e por a terra ter sido desapropriada, a gente passou por uma dificuldade muito grande, muitas pessoas da comunidade até esmoreceram, outros diziam que morria junto com a gente, outros até diziam para a gente sair da região, se mudar, porque o clima era muito perigoso, e a gente sentia que era, companheiros foram tentados, escaparam. E a gente muitas vezes foi emboscado, era preciso mudar o caminho. Quer dizer, foi um clima realmente do ano passado. Eu, sinceramente, no dia que entrou o ano novo, dia 1º de janeiro, eu realmente tive uma alegria muito grande, porque a gente passava por uma dificuldade que a gente não tinha certeza se chegava o 89 com vida. Não quero que meus filhos tenham, vamos dizer, o destino que eu estou tendo. Então eu sacrifico minha vida pelos companheiros e penso muito no futuro dos meus filhos. Eu tenho 11 filhos e tenho gente ainda muito pequena dentro de casa. Eu, quando olho para uma criança dentro de minha casa e olho a vida que eu enfrento, a perseguição do pistoleiro. Então a gente, aspirado pelo Evangelho, a gente parte para essa luta para ver dias melhores, tanto para os companheiros como para os filhos da gente.
Existem 3 coisas novas, sérias, que eu considero importantes para a nossa realidade hoje. Uma, do meu ponto de vista pessoal, é o surgimento de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Outra é o surgimento de uma coisa importante do ponto de vista da nossa organização, que é o nascimento da CUT. E outra coisa que eu considero absolutamente séria e importante é exatamente o surgimento de uma coisa chamada Teologia da Libertação. É com muita alegria que nós vamos fazer a nossa oração. E hoje o tema da oração é o louvor do trabalhador do campo e da cidade. Via Teologia da Libertação, eu tenho aprendido profundamente nas minhas lutas com meus companheiros o que significa o apoio do verdadeiro cristão, que está conosco, que está na luta, que tem razão de viver e que, portanto, entender o capital como Satanás, entender o mal como os exploradores, para nós é fundamental. Nós vamos convidar a todos para fazer silêncio e trazer presente aqui todos os trabalhadores das nossas comunidades, os trabalhadores da América Latina, trabalhadores do campo e da cidade. Quem não faz política no sentido alto do termo, quer dizer, quem não luta pelo bem comum, quem não luta pelos pobres, pelos pequeninos, por aqueles que não têm voz nem vez, não tem motivo para viver. Nós precisamos dar ao povo motivo para viver, alegrar-se e festejar as vitórias. Eu acho que nós não podemos tratar simplesmente no mundo, nós podemos separar a igreja e o mundo. Acho que nós, como cristãos, temos que nos colocar numa posição segura e firme dentro dessa sociedade. Nos últimos 20 anos, as SEBs foram no Brasil sementeiras de movimento popular, sementeiras de movimentos sindicais, através das oposições sindicais, e também, agora elas têm uma grande participação em partidos políticos, especificamente no Partido dos Trabalhadores. Ora, isso leva a comprovar toda uma maturidade desse trabalho pastoral. Olha, a minha origem, há 22 anos de militância no movimento, tanto de igreja quanto no movimento político, eu vejo uma contribuição fundamental na medida em que a gente observa na luta do dia a dia vários dirigentes sindicais, vários trabalhadores, vários dirigentes partidários que tiveram a sua história iniciada no movimento de igreja. Essa contribuição, ela não é uma contribuição só de dar gente no movimento, uma contribuição de uma reflexão diferente que os partidos não conseguem hoje ainda, infelizmente, no Brasil, dar. Ser cristão é exatamente estar no seio da luta concretamente, vivendo essa vida.
das comunidades é no movimento sindical, porque nós temos um movimento sindical muito organizado, mas o papel das comunidades é fundamental para garantir a não violência, sobretudo. Porque as primeiras greves que nós tivemos foram greves muito violentas, que geraram agressões, geraram inclusive ferimentos, muitas pessoas feridas pela polícia, porque o pessoal reagiu. Hoje as comunidades têm um papel fundamental na organização do movimento sindical, que é de estar educando, estar mobilizando o povo, mas está também, durante o acontecimento da greve, está nas portas da fábrica fazendo piquete, mas um piquete pacífico, um piquete organizado. O sindicato é muito importante, é fundamental, mas ele tem um limite. Ele vai até uma altura e termina o poder. E quando nós organizava as lutas, preparava o povo para exigir seus direitos, na hora da decisão, a caneta estava na mão dos políticos. Então começamos a entender que tudo passa pela política. A questão do partido, do compromisso dos cristãos na área partidária, finalmente emergiu com uma definição mais clara. Nos encontros anteriores, sempre se levantava a questão do partido, mas sempre se ficava no geral, no fluido, no indefinido, e sempre se postulava a necessidade de as comunidades de base terem uma posição mais clara frente a essa questão fundamental. Uma segunda ênfase que eu queria fazer é que se abre agora para a igreja institucional, para os pastores, bispos, padres e também para os bispos e pastores evangélicos, a necessidade de organizar uma pastoral da política. Uma pastoral que dê acompanhamento espiritual, bíblico, litúrgico e teológico para essas militâncias, para esses políticos que estão nascendo das comunidades. No meu caso, e creio que em boa parte dos que estão engajados na política partidária, há muito pouca atividade, muito pouca informação, muito pouco espaço para a discussão da fé, para a discussão da mística na política. E eu creio que esse espaço tem que ser criado, tem que ser pensado e aprofundado na igreja no Brasil, especialmente nas SEBs. Aquilo que nos vincula é a palavra e a vida de Jesus Cristo, mas ela não é para nós. As comunidades são comunidades que oferecem o seu serviço para o bem e a transformação desta sociedade. Fizeram a greve, chamaram a igreja. Não precisa chamar a igreja estava presente. Fomos fazer uma celebração na porta da fábrica e hipotecar a solidariedade. O cansaço dos operários dentro do seu trabalho e durante a greve de 30 dias já estava quase como que quebrando as forças dos operários, porque eles tiraram o alimento de todos os familiares. As comunidades, os movimentos populares, as associações de bairro se reuniram. A igreja fez uma coleta geral em todas as missas de domingo e jogou-se na mão dos operários. Por falta de comida, vocês não podem deixar de lutar porque é justo. E eles então hoje tiveram a vitória, ganharam 6 horas de turno, retornaram a trabalhar de 6 em 6 horas aquilo que era justo. Companheiro William! Companheiro Valmir! Companheiro Barroso! Companheiro Juarez! Companheiro Chico Mendes! E outros que morreram na luta! A fraqueza do pequeno é viver na solidão.
quando que a comunidade se sente desanimada, não tem como, ele se organiza. Às vezes parece que não tem solução, é um problema sem solução, mas logo já surge uma ideia boa. E dessa ideia aparece a solução. Então não temos quem dizer, é o Espírito Santo. O que difere a SEBS de uma associação de moradores ou até mesmo do sindicato? Bom, sobretudo a questão eclesial. A SEBS, o povo de comunidade se reúne por fé, se reúne para refletir em cima da palavra de Deus, e é a palavra de Deus que alimenta toda essa luta, toda essa caminhada, não é? E também o profundo sentido de comum unidade. Eles vivem em comunhão, em solidariedade, quer dizer, é como se fosse uma família só. Se uma mulher está doente, a vizinha, a companheira de comunidade é que vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, quer dizer, existe um entrosamento, uma ligação afetiva muito grande, né? Mas, sobretudo, a questão eclesial, a questão da fé, a questão de Cristo presente na vida, fazendo a história daquele povo, né? A gente forma, assim, os grupos, as pequenas comunidades, numa tentativa, assim, de viver como irmãos, onde a gente partilha tudo, todo o trabalho, toda a alegria, toda a dor. Então a gente partilha tudo, inclusive assim, até o mamar das crianças, a gente partilha. Eu tenho uma esperança muito grande que esse trabalho, principalmente entre nós, os mais pobres, vai se espalhar assim por toda a América Latina. Enquanto a gente espera um grande acontecimento, uma grande transformação, nós precisamos começar da base, da família, dos pequenos grupos, das pequenas coisas, partilhando tudo num todo. Estou aqui para pedir perdão por este grande pecado que cometi diante de meus companheiros e diante do Senhor, pelas vezes que não tive a coragem de me juntar com meus companheiros pequenos e colaborando para que os latifundiários tomassem conta de todas as nossas terras. E nós ficamos sem condição de trabalhar para produzir o necessário para nossas famílias. Por isso, confesso, pedindo perdão desses pecados. Quem veio aqui não viu o encontro, viu aquilo que nós poderíamos dizer momento alto de um grande encontro, como a cumeira de uma casa, como o pico de um monte. Mas na base há muita gente acompanhando, vivendo e esperando o retorno dos participantes para levar à frente essa grande experiência de fé. Nós sabemos que as comunidades não são toda a igreja, mas elas são hoje realmente o lugar onde a animação do Espírito Santo é muito intensa para o bem de toda essa ação pastoral da igreja no Brasil. A força do Espírito Santo é uma coisa que você não sabe explicar. Ela te enche de alegria, te enche de força, de fortaleza. Você não tem medo, né? Você denuncia. Você anuncia o reino de Deus, mas você denuncia as injustiças. O Espírito Santo é aquela que é o fermento, que mexe na vida das pessoas, que faz as pessoas ver o que está certo e o que está errado. E comunidade pobres, muitas vezes ela não tem padre, muitas vezes o leigo tem que celebrar. Então por isso nós somos quebra-galho. E muitas vezes somos pegados de última hora, né? E a gente só conta com a presença do Espírito Santo, para nos iluminar e nos fazer essa igreja crescer, não deixar ela acabar. Nós não precisamos temer muito pelas comunidades, porque quem tem medo dá mostras que não tem fé. O oposto à fé para a Bíblia não é o ateísmo. Aquilo que se opõe à fé é o medo. Por isso nós não precisamos ter medo pelo futuro das comunidades. É coisa do Espírito Santo. A pessoa sem a fé, ele não consegue ser um homem de transformação.
Porque a fé é que nos leva a ser um homem honesto, a ser um homem verdadeiro, a ser um homem corajoso, a ser um homem disponível, a ser um homem lutador, a ser um homem doado, a ser um homem comprometido com os outros. A fé é a base de tudo isso para nós. A SEB nos ajuda ainda a enriquecer a nossa compreensão do mistério da igreja. Eu digo aqui mistério, porque lógico, a igreja somos nós nos vemos, nos abraçamos, celebramos, mas ela é portadora de algo que é maior do que a igreja. É portadora do sonho de Jesus, da política de Deus no mundo, na história, que é o reino de Deus. As igrejas todas, elas carregam essa herança de Jesus, que nunca morreu na história. Este encontro está se desenvolvendo dentro de uma conjuntura que não é muito favorável para o movimento popular. E não só para o movimento popular em geral, mas também para os setores populares que estão nas comunidades cristãs. E do ponto de vista eclesiástico, está marcado por uma onda de conservadorismo nas igrejas. A nível de Brasil, quer dizer, de América Latina, a igreja tem crescido, né, bastante, tem abrido muito espaço, né, para o povo, mas a nível de diocese mesmo, eu acho que não, ainda falta muito, né, para que a igreja se desperte, porque a minha igreja, da minha diocese, ela é um tanto ainda, quer dizer, totalmente conservadora, né, e como eu havia dito antes para você, eu acho que o meu bispo nem sabe que eu estou aqui. Nós ainda não refletimos um método de tratar dos conflitos no seio da igreja. Nós sabemos como enfrentar um latifundiário, um político corrupto, um patrão explorador, mas não sabemos como enfrentar um bispo equivocado, um padre que aconchava com os grandes. E não é a mesma estratégia de luta de classes com um adversário notório, fora da comunidade, e uma luta que se deve travar com um padre, com um teólogo, uma freira, um bispo, um pastor, que está equivocado na sua posição política. E nisso tudo vai uma espiritualidade, porque a nossa convicção é que nós queremos caminhar unidos aos nossos pastores. Nós vivemos dias frios aqui, por grande surpresa nossa, aqui na Baixada Fluminense. Que não seja símbolo de um frio que está tomando os setores da igreja. Muitos de nós sofrem pelas igrejas, porque as igrejas incompreendem, não compreendem bem muitas caminhadas. Outros sofrem por causa da igreja, porque a igreja defende os pobres e é caluniada e perseguida. Tem outros que sofrem nas mãos da igreja. E ainda assim, não devem romper com a igreja, sentir-se igreja. E em muitos rostos, caríssimos irmãos e irmãs, a gente nota a tristeza. E devemos viver esse mistério que pertence à caminhada histórica martirial da igreja. O que está em causa na igreja é muito maior do que a igreja. Está em causa Deus, o seu reino, Jesus Cristo, a força do seu Espírito. É daí que nós tiramos força para viver a contradição, a incompreensão e eventualmente também as punições. Então eu queria fazer um apelo a todos os meus irmãos que vivam esta dificuldade que nos machuca e que nós temos direito de expressá-la, que o vivam eclesialmente como energia que purifica a própria igreja e faz ela avançar e que atualiza a paixão de Cristo. A palestra do Leonardo Boff foi extraordinária no sentido de pontualizar bem o sentido de eclesialidade e mostrar toda a riqueza que nós temos nas comunidades de base para ser igreja.
Eu acho que foi um ponto alto do encontro. Nós verificamos que no passado havia uma certa separação. Bispos, padres, freiras e leigos. Acho que esse ato, hoje, do 7º Encontro Intereclesial da SEBS, está demonstrando essa caminhada em conjunto. Acho que não se pode colocar mais simplesmente nessa hierarquia. Acho que temos que caminhar no sentido de que padres, freiras, leigos possam, de fato, dar a sua contribuição no projeto político da classe trabalhadora. Aquelas intuições, digamos assim, do Concílio de Medellín e de Puebla estão acontecendo, né? Essa liberdade do povo de Deus dizer as coisas desarmadamente, né? Inclusive procurando a própria igreja, né? de tomar consciência de suas falhas também ao longo da história. Eu me lembro muito, olhando um congresso dessa natureza, daquele apelo de João 23, né? Precisa abrir uma janelinha e deixar um ar novo passar por dentro dessa igreja e renová-la por dentro, para que ela se apresente assim ao mundo com credibilidade e inspirando muita confiança ao nosso povo. As palmas são para todos nós, para as nossas comunidades, né? Nesta noite bendita, na Terra Santa da Baixada Fluminense, temos um grande encontro da Irmandade na fé do Evangelho. Além da Igreja Católica, 13 outras igrejas evangélicas estão conosco nesta semana de fraternidade. E também a Igreja Ortodoxa do Rio de Janeiro. 15 igrejas cristãs reunidas no amor de Cristo para o serviço da vida. São mais de 100 evangélicos representando diversas igrejas históricas e igrejas pentecostais presentes no 7º Encontro, mas não só presente como observando, mas profundamente integrados e vivendo de corpo e alma a experiência ecumênica de um ecumenismo que vai se construindo a partir da base. A ideia do ecumenismo que nasce a partir do compromisso com as mudanças, de compromisso com o serviço, a gente vê de forma muito clara no 7º Encontro. Eu acho muito importante essa oportunidade que cristãos, católicos e evangélicos estejam reunidos. É uma oportunidade que os evangélicos estão tendo de participar e de contribuir também nesse processo, porque como evangélicos nós também temos bastante coisa a acrescentar e aprender dos católicos. Então acho que esse convívio é assim uma coisa muito importante e muito positiva. Me emociono muito, inclusive eu participei da Eucaristia, eu tomei a hóstia, eu acho que foi uma coisa muito importante para mim, não participar do pão e do vinho, como é feito na minha igreja, mas participar com os católicos, participar dessa mesma fé e desta mesma
proposta, que eu acho que é a proposta de fé, de renovação, de uma nova igreja que surge a partir da necessidade do povo, da luta. Essa coisa é conjunta. E o Cristo, ele está em todos e para todos. Então não pode haver divisão. Então eu acho que nesse momento aqui não tem católicos e nem evangélicos. Tem o povo de Deus travando uma luta em prol do melhor e da justiça para o povo brasileiro, para o povo da América Latina, que sofre muito. Nós, cristãos das várias confissões, já somos capazes de ouvir juntos a palavra de Deus. Mas ainda não estamos em condição de celebrar juntos a Eucaristia. Essa é a nossa verdade ainda dolorosa. Vai chegar o dia em que todos juntos na mesa do Senhor partiremos, abençoaremos e comeremos do pão da vida. Mas hoje aqui na praça, nós cristãos podemos abençoar, partir e repartir o pão da fraternidade, como um sinal do futuro, como um sinal de compromisso de cada cristão, cada comunidade cristã, levar o pão para alimentar o povo, lutar pela vida. Esse é o sentido eucarístico que nós somos capazes de dar nesta noite bonita das 15 igrejas cristãs aqui, reconhecendo o nosso pecado, a nossa divisão, mas também a nossa caminhada para a unidade. E nesse momento da bênção, o gesto que eu peço de vocês é o seguinte: para o povo que está aqui à minha direita, eu vou pedir que ao invés de vocês estarem virados para o altar, vocês se virem para lá. E eu vou pedir também aos nossos pastores e bispos que estão aqui, que também se posicionem, porque o povo não está todo mundo olhando para cá, né? Cada um está para o lugar. Então tem que ser abençoado em cada direção. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a Igreja de Deus reunida aqui nessa praça, o corpo de Cristo, unido na fé, na esperança, na luta, no serviço e no amor. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo acompanhe esse povo reunido e disperso no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. Amém. Eu estou achando a impressão boa, mas eu vi, por exemplo, uma falha na celebração ecumênica, por exemplo. Eu acho que dependia nessa ecumênica ter o negro também no meio dessa celebração, a qual não apareceu raça negra nem índio. Eu acho que faz parte também, que nós temos as nossas religiões, tudo. Então eu acho que aí teve uma falha. Não sei de quem foi, mas teve uma falha nessa celebração ecumênica. Não dá para você falar de que negro é realmente e possa ser realmente assumido na sua negritude se você não trabalhar o dado celebrativo, porque para nós é muito claro que o povo negro é um povo eminentemente religioso, e como nós estamos na Igreja Católica, então a gente briga aí nesses espaços, uma briga no bom sentido, né? Briga nesse espaço para também esse dado celebrativo fazer parte, né, dessa caminhada que nós estamos fazendo. Então, enquanto nós celebramos, nós queremos celebrar de gente de negro. Quando nós estamos na luta no partido, a gente quer estar na luta do partido de gente de negro. Quando você está no samba, quer estar no samba de gente de negro. Então, para nós, isso significa o quê? Enegrecer a sociedade, né? É isso que nós trouxemos para cá, inclusive para o 7º encontro, né? É o Brasil pegar e assumir esse rosto, que tem rosto de negro. Isso para nós não é só enegrecer a igreja, isso aí, mas é enegrecer a sociedade brasileira, nos seus valores, nos seus costumes, no seu jeito de ser, no seu jeito de se expressar, no seu jeito de brigar, de lutar e de resistir.
O encontro é maior do que a minha cabeça. Ele não carrega na sacola, não, nada dentro dele. Então, eu não sei dizer bem tudo que... Eu, desde o começo, senti que tem alguma coisa por baixo d'água que não sei definir e não descobri. Mas algo importante e novo, eu não sei bem o que é. Eu acho que o encontro é como uma semente que cai no chão, dentro da vida do povo, você só vai saber o resultado depois que a semente sai. Toda esta vivencia yo resumiría, ¿no? Una iglesia que quiere ser más encarnada, no espiritualizada, entre comillas, entre aspas, sino una iglesia más comprometida con el pueblo, en medio del pueblo, y que prácticamente, definitivamente busca el reino de Dios, ¿no? Todos los hermanos de América Latina tenemos que construir un continente fuerte, unidos, para acabar con la miseria, el hambre, las ditaduras. De un pueblo brasileiro más cariñoso, acogedor de todo el mundo. Muy contenta, muy emocionada de este encuentro de verdaderos hermanos. Muito obrigado. Anunciamos a votação para o tema do 8º Intereclesial em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma porcentagem de 65%. O tema proposto por este Intereclesial para o encontro de Santa Maria será Culturas Oprimidas e Evangelização na América Latina. E eu gostaria, neste momento, de, num gesto simples, assim como foi simples o gesto de Dom Mauro quando nos convidou e quando nos ofertou a todos os bispos, pastores aqui presentes, esta cruz, este símbolo do ecumenismo. E assim como ele nos ofertou, nós gostaríamos de deixar com Dom Mauro na sua diocese este estandarte que esteve durante todo o encontro, presente nas celebrações, para que fique aqui na diocese como um sinal de amor, de fraternidade e de muita paz. Paz para o mundo, para toda a família humana. Quem diz que a dor é eterna, que o cego não pode enxergar, que a sorte é que nos governa, vejam lá. Os raios do sol batem forte, a gente já sabe, já vê. A força do amor vence a morte, faz viver. E eu vou por aí com meu canto, abrindo estradas, quebrando encanto, rompendo as barreiras do coração, rasgando mentiras e ilusão. Meu canto é arma, eu sei, e há tempos estou na luta. Meu canto é arma, eu sei, e há tempos estou na luta. Quem diz que a dor é eterna, que o cego não pode enxergar, que a sorte é que nos governa, vejam lá. Os raios do sol batem forte, a gente já sabe, já vê. A força do amor vence a morte, faz viver. E eu vou por aí com meu canto, abrindo estradas, quebrando encanto, rompendo as barreiras do corpo.